O livro de Ruth, creio que todos nós sabemos, é bem óbvio, né? Ele trata sobre a história dessa mulher, Ruth, e Boaz. Ela é uma personagem, que eu diria assim, personagem-chave dentro desse livro. Claro que nós vamos entender por que esse livro ele traz para nós uma história que gira em torno de uma mulher. Mas, na verdade, nós vamos compreender aqui que a palavra que define este livro é graça. Graça. E o que é graça? Não é porque a palavra é graça que a gente acha que ela é de graça. A palavra graça é uma das palavras mais densas em termos de altura, largura, comprimento e profundidade dentro da palavra de Deus. Não há nenhuma outra palavra que nós possamos encontrar tamanha densidade. Por quê? Porque qualquer outra palavra, como por exemplo, glória, é uma palavra, eu diria assim, é uma palavra que compõe para nós o que entendemos ser o vocabulário celestial, glória. Mas nós nunca vamos entender a glória sem a graça. Por isso, a palavra graça, essa densidade, essa profundidade dela, só nos é permitido conhecer por meio de muitas histórias. Porque toda a história da redenção nós podemos sintetizar aqui dentro dessa palavra graça. Graça é a palavra-chave do livro de Ruth. E quando você abre esse livro aqui no capítulo 1, versículo 1, vamos começar aqui apenas para vermos todo o seu contexto. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Na palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, é importante observar detalhes. Muitas vezes, apressadamente, nós queremos obter o conhecimento, as informações, e precisamos lembrar que existe um caminho por onde a palavra de Deus percorre. O caminho que a palavra de Deus percorre é revelação. Depois, a interpretação. E por último, a aplicação. Então, primeiro temos que buscar revelação. Não é interpretar sem revelar. E nem aplicar sem interpretar. Precisamos de revelação. Então, observe bem, nos dias em que julgavam os juízes. Isso aqui precisa ser realçado para nós. Por quê? Eu creio que nós que estudamos a palavra de Deus sabemos muito bem que esse foi um dos períodos mais negros da história do povo de Israel. Só para vocês terem uma ideia, aqui no livro de Juízes nós temos um cativeiro, ou cativeiros, que duraram 111 anos. Talvez muitos deem ênfase ao cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos. No livro de Juiz, o juízo de Deus sobre Israel foi tão forte, tão impactante. Esse povo permaneceu durante 111 anos em cativeiros. Preste atenção nisso. Mas aqui eu quero colocar 2 textos. Se você puder voltar um pouco aí, Juízes capítulo 21. Juízes capítulo 21, versículo 25. Está assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe bem parecia. Agora, por favor, Ruth, capítulo 4, versículo 22. Então nós lemos o último versículo do livro de Juízes. Naquele dia não havia rei. Uma outra forma de aplicar esse texto é: não havia um governo de Deus sobre o seu povo. Israel estava às soltas. Cada um fazia o que queria. Agora observe o versículo 22 de Ruth, capítulo 4. Obed gerou Jessé, que Jessé gerou Davi. Quando você pega o último texto do livro de Juízes e pega o último texto do livro de Ruth,
tem algo que nós temos que meditar. Não havia rei em Israel. Agora, você vê que este livro, onde você não vai aqui ignorar o passado, a história, a tragédia, você não vai ignorar tudo o que aconteceu no livro de Juízes. E parece que tudo está perdido, porque o capítulo 1 vai nos mostrar justamente isso. Um homem de Belém. Você sabe o que significa Belém? Casa do pão. E ele deixou a casa do pão. Ele deixou o lugar da provisão. Você sabe muito bem que Deus escolheu esse lugar para ali fazer habitar o seu nome. Então nós vemos esse homem, está aqui no versículo 1. Houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar em Moabe. Você sabe o que significa espiritualmente Moabe? Uma terra debaixo do juízo de Deus. Moabe era um povo que estava debaixo do juízo de Deus. Você sabe que Moabe é descendente ou descende de Ló, do incesto dele com a sua filha. É uma história trágica. Esse povo era um povo que adorava ídolos. Era um povo que cultuava demônios. Muitos dos cultos moabitas sacrificavam crianças. Era um povo abominável. Então, quando você vê justamente isso aqui, um homem saiu da casa do pão e foi para uma terra de maldição. Ele foi por circunstância. O que significa? E se nós fôssemos aqui nos deter um pouco sobre Elimeleque, que é esse homem, ele, Malom, Quilom, seus filhos, Noemi, toda essa família vai para um lugar de maldição. Se você se lembrar, eu posso aqui só citar para vocês, Deuteronômio capítulo 8, versículo 6 a 10, vai falar sobre a terra que Deus havia dado para o seu povo. Uma terra de fartura, uma terra de abundância. É só você ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 6 a 10, anote aí, depois você lê. Era uma terra onde o Senhor havia ordenado a sua bênção. Mas agora houve fome. Porque aquela fome, ela era profética. Porque ela simplesmente, ela estava ali para revelar a condição daquele povo diante de Deus. A condição era tão baixa, tão vil, que eles saíram de um lugar onde Deus havia ordenado a sua bênção para um lugar que já estava debaixo do juízo de Deus. E o que aconteceu com essa família? Elimeleque morreu, como também seus 2 filhos. Então, as 3 viúvas precisam tomar uma decisão. É aqui que começa a história de Ruth. É nesse retorno. Quando elas voltam, está toda a história no capítulo 1 de Ruth. Quando elas voltam. Então nós sabemos que uma das noras de Noemi, ela não segue junto com a sua sogra. Ao contrário, Ruth, ela tomou a decisão de seguir com a sua sogra. E ela faz uma aliança com ela em palavras. E nessa aliança ela diz para ela que o Deus de Noemi seria o Deus dela. Aonde ela pousasse, ela também pousaria. E assim elas voltam. Então o capítulo 1 termina com essa história que eu estou aqui narrando de forma muito breve. E aí entra o capítulo 2. Então nós vamos hoje aqui entrar um pouco sobre esse capítulo 2 do livro de Ruth. E aqui, por favor, vamos nos deter sobre alguns pontos. Versículo 1 diz: Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem ilustre, em riquezas, da família de Elimeleque. Ele se chamava Boaz. Ruth, é muito importante, Ruth, a Moabita. Preste atenção, irmãos. Ruth, a Moabita. Essa palavra aqui, ela não está simplesmente sendo colocada para compor o texto. Existe um porquê sobre esta palavra Moabita.
Essa palavra aqui, ela é distinta no versículo. É para descrever exatamente quem é esta mulher. Exatamente quem é esta mulher. Ruth a Moabita. Essa frase, a Moabita, é muito importante. Porque aqui começa algo muito importante, que vai nos levar para a Epístola aos Efésios. Porque o livro de Ruth, ele precisa ser interpretado à luz de Efésios. Então nós vamos fazer esta sombra entre esses dois livros e compreender o que é realmente a graça, o que ela representa na nossa experiência. Na Bíblia nós temos apenas 2 livros direcionados ou endereçados ou com títulos de mulheres: Ruth e Esther. Biblicamente falando, a mulher representa a experiência subjetiva. O homem, a experiência objetiva. A mulher, ela fala da experiência. Da experiência. Mostra a experiência cristã. E esses 2 livros tratam exatamente da experiência subjetiva. Isto é, vida prática. O que é experiência subjetiva? É a vida cristã prática. Então nós vamos falar sobre isso. A graça no sentido da vida cristã prática. O que significa essas insondáveis riquezas de Cristo Jesus na vida prática da igreja. Isso, com certeza, vai perscrutar o nosso coração, a nossa fé, a nossa visão celestial. Então, por favor, eu quero que você observe aqui os textos que nós estamos acabando de ver. Diz assim: Ruth a Moabita. Coloca um texto aí na sua Bíblia, aonde você não possa mais esquecer. Deuteronômio capítulo 23 e o versículo 3. Diz assim: nenhum moabita habitará na congregação do Senhor. Deuteronômio 23, 3. Nenhum moabita entrará na congregação do Senhor. Veja que há algo sério aqui. E se você observar o texto, diz assim: nem a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Sabe qual era a situação de Ruth, do ponto de vista da lei? Uma mulher amaldiçoada. Uma mulher que jamais poderia experimentar a presença de Deus. Era uma mulher que ela estava destinada à condenação. Não havia possibilidade. Eu não vou entrar muito dentro do capítulo 2, mas espero que a gente possa prosseguir à medida que formos avançando aqui nas reuniões. Porque aqui eu quero mostrar algo para vocês. Porque Ruth, espiritualmente falando, ela representa o homem, a mulher, aquele que responde à graça de Deus. E quando nós respondemos à graça de Deus, a graça de Deus não tem limite. A graça de Deus não encontra barreiras. É isso que você vai ver na história dessa mulher. Olhe bem o texto que eu acabei de citar. Nenhum moabita entrará na congregação do Senhor. Poderá participar, poderá desfrutar. Porque este é um povo amaldiçoado. Isto é, este é um povo condenado. Essa é a situação de Ruth. Deixe-me colocar isso para vocês na luz de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse é o estado no qual nós nos encontrávamos. Nós nos encontrávamos mortos em delitos e pecados. Há um outro texto em Efésios 2:12, que diz assim: naquele tempo, estáveis, sem Deus, separados da comunidade de Israel. Ainda, Efésios, capítulo 5, versículo 8, diz assim: noutro tempo éreis trevas. Nós, não estou falando mais de Ruth, estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de cada um de nós. É aqui que nós começamos a entrar no assunto graça.
Graça, mas não é a graça no sentido objetivo, é no sentido subjetivo. A graça no sentido da experiência. Eu não quero fazer vocês entender a graça do sentido soterológico da palavra, isto é, do ponto de vista da doutrina da salvação. Eu quero levar vocês a entender a graça a partir da soterologia. É ver a graça no sentido da experiência. O que essa graça produz em cada um de nós. Porque foi o que aconteceu com essa mulher. Uma mulher que, eu digo para vocês, ela não tinha esperança. Ela não tinha. Ela agora volta viúva. Só que houve algo na vida dela. Observe. Há um detalhe que está aqui no versículo 3 do capítulo 2. Diz que esta mulher, a Ruth, ela foi e chegou ao campo e apanhava as espigas atrás dos segadores. Aí, eu não sei como está na sua versão. Na minha versão aqui, a versão é a tradução brasileira. Diz assim, por sorte. Sorte. Em outras versões, assim, circunstancialmente. Ocasionalmente. Por ocasião. Não sei qual é a versão que está aí. Mas, olha, espiritualmente falando, pouco importa. Pouco importa se é ocasionalmente, se é sorte. Porque na vida cristã não existe sorte. Existe providência. Entende? Não existe sorte. Existe providência. Não confunda as coisas. E é muito importante você entender isso, porque muitos cristãos acham que, para eles, houve uma ocasião. Não. Um acidente. Na vida do cristão não existe acidente. Não existe. Seja lá o que acontecer na sua vida, você tem que perceber que existe duas mãos furadas conduzindo todas as coisas. Romanos 8:28 diz assim, tudo coopera para o bem, mas não é o nosso bem-estar. Esse texto não pode ser lido com a lente da psicologia. Esse texto tem que ser lido na lente da teologia. Porque aqui não é o nosso bem-estar, tudo coopera para o bem. E nós temos uma triste mania de ler o texto fora de contexto e criar pretexto. Não é verdade? Então diz assim, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que o Senhor escolheu de antemão, esses foram predestinados. É o versículo 29, eu estou parafraseando ele. E eles foram predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Aqui ele não está tratando de soterologia, ele está tratando de filiação eterna. Que é o degrau seguinte da soterologia. Porque Deus não nos salvou com o propósito de que nós fôssemos religiosos perdoados. Deus nos salvou para que nós fôssemos filhos redimidos. A nossa salvação não foi para nos livrar do inferno. Foi para que nós pudéssemos compor, entrar dentro de uma esfera de intimidade e comunhão inimaginável. O que ele busca nessa salvação em seu Filho é que nós também sejamos filhos. É que nós tenhamos uma experiência profunda de participação nele. A Trindade não é uma realidade fechada. Nunca foi. Mas ela estava. Pai, Filho e Espírito Santo, eles viviam neles, entre eles, com eles. Essa palavra, o como da Trindade, é algo muito profundo. Como eles viviam. Como eles eternamente viveram antes do tempo. Antes que houvesse tempo, não havia nada do ponto de vista de criação, mas havia um Deus triuno que relacionava entre si, em três pessoas. Um Deus em três pessoas. Eles viviam entre eles, neles, inserido neles, em afeto, amor, comunhão. Comunhão é o eixo no qual a Trindade toda se move. Mas um dia, Deus desejou nos inserir nessa comunhão trinitária. A comunhão
Aquele que está em 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. A comunhão que Cristo eternamente sempre viveu no Pai é a comunhão a qual nós fomos inseridos. Ah, meus irmãos, nós precisamos sair dessa periferia de religião. Não existe um câncer mais terrível que destrói a igreja do que a vida cristã religiosa. A vida cristã religiosa é a conversão que não se efetivou. É o cristão que converteu uma religião, mas não nasceu de novo. É a vida cristã que não é cristã, é vã. Nós precisamos sair dessa periferia. Nós precisamos conhecer a linguagem da Bíblia, não é por informação, é por experiência. A Bíblia não pode ser só informação na nossa mente. Ela precisa ser a vida que eu vivo. Sabe onde você vai ver isso? Eu vou te falar. 2 Coríntios capítulo 3. Quando Paulo diz que nós somos uma carta. Uma carta que não foi escrita de qualquer maneira. Foi escrita com o sangue de Cristo Jesus. A analogia que Paulo faz aqui em 2 Coríntios 3 é muito profunda. Ele vai usar aquele momento em que Moisés desce do Monte Sinai. Ele subiu no Monte Sinai 11 vezes. Em uma das descidas, quando ele está descendo entre a sexta e sétima subida, ele desce. Mas ele desceu com tanta glória que ele colocou um véu. Aí agora o Paulo vai dizer assim, agora vocês não precisam mais de véu. Vocês não precisam mais de véu. É como se ele dissesse, agora vocês têm o privilégio de desfrutar da glória. Porque lá no versículo 18, ele diz, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É como se ele dissesse que a nossa vida cristã é um caminho ascensional de glória em glória. Você já viu uma das coisas mais ridículas da vida cristã é a igreja orar por avivamento. Não me apedrejem. Eu acho ridículo. Vamos orar por avivamento. Eu acho que até mesmo quem está pedindo essa oração deve estar com um grande problema espiritual, porque avivamento tem que ser a condição normal da vida de um cristão. Porque um cristão que não está em avivamento, ele está em apostasia. Ou tem um meio termo aí? Não tem. Ou eu sou um cristão avivado, ou eu sou morto. Ou eu sou cheio do Espírito Santo, ou eu sou vazio do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. É nisso que eu quero encorajar vocês. É que saiamos dessa periferia. Vivamos o evangelho pelo qual Cristo não só pregou, mas que ele morreu, e ressuscitou, e ascendeu, e está no trono. Está no trono intercedendo por cada um de nós, porque ele está nos conduzindo à sua glória. Compreende, irmãos? Então aqui está algo que nós vamos ver sobre essa mulher. Ela não tinha condições de experimentar e nem de viver o que ela viveu. Como foi possível essa mulher? Aqui não é sorte. Aqui não é ocasião. Aqui é providência. Providência. Você acha que foi você que aceitou Jesus? Foi você que encontrou ele? Foi ele que te encontrou. Foi ele que te salvou. Foi ele que te redimiu. Quando você entrou nesse encontro com ele, ele te redimiu. Nem a fé e nem a graça vem de nós. Paulo diz assim em Efésios 2:8, que nem a graça e nem a fé veio de nós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Graça e fé. Ele diz isto. A gramática do texto aí significa isso, que nem graça e nem fé vem de nós, é dom de Deus. A nossa fé, ela tem uma origem. Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Então, essa fé, ela veio quando você ouviu o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aqui está a graça, está dentro disso. Então, foi o que aconteceu com Ruth. Quando ela entrou ali no campo de Boaz, aí tudo mudou. Tudo mudou na vida dessa mulher. Agora ela deixa de ser uma moabita para ser uma segadora. Segadora. Que coisa linda. E aqui nós vemos o que Paulo diz. Ele diz assim que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Outrora,
nós estávamos separados de Deus, Efésios 2:12. Sem Deus nesse mundo. Versículo 8 do capítulo 5. Outrora éramos trevas. Agora veja Efésios 2:4. Olha o campo de Boaz aqui, está assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou, que é o versículo 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que textos preciosos. E aqui eu quero mostrar algo para vocês, por favor. Se você puder, abra sua Bíblia aqui em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4, há 3 pontos que eu quero mostrar para vocês aqui. Em especial, vamos nos deter agora nos versículos 5 e 6, porque aqui nós temos 3 grandiosas proposições. As proposições aqui, elas são como que portais teológicos, estruturas revelacionais. Aqui há uma linguagem que carrega uma realidade espiritual profunda. Veja o versículo 5, olha a frase quando ele diz assim, Efésios 2:5. Nos deu vida juntamente, olha a primeira preposição aí, juntamente com Cristo. Agora, olha o versículo 6, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu quero que você observe apenas aí as 3 preposições, com Cristo, com Ele e em Cristo. Está vendo aí? Primeiro, observe, juntamente com Ele e com Cristo. Está vendo aí? Juntamente com Cristo e depois juntamente com Ele. Está vendo aí? Aqui, essas 2 preposições são 2 preposições primárias. Elas denotam descanso. Descanso. Aí quando ele diz assim, no versículo 6, em Cristo, está vendo essa preposição em? Permita-me corrigir, há uma pequena correção a fazer aqui. Quando ele diz, no versículo 5, nos deu vida juntamente com Cristo, e no início do versículo 6, e juntamente com Ele, essa preposição aqui, ou essas 2 preposições aqui, elas denotam união. Nós somos unidos a Cristo. Unidos. Não esqueçam. Vamos lá. E quando ele diz assim, e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Essa preposição aqui, essa é descanso. Então nós temos 2 coisas, união e descanso. Irmãos, não estou falando de coisas simples. Essas 2 palavras, do ponto de vista da cristologia, da experiência, não são coisas simples. Elas definem para nós a vida cristã que nós devemos viver. Para você ter uma ideia, toda a epístola aos Hebreus é escrita em torno dessas 2 preposições. União com Cristo e descanso em Cristo. A vida cristã, ela encontra aqui nessas preposições esse portal de realidade espiritual, que nos tira da periferia. Porque nós vivemos numa época em que profundidade espiritual é utopia. Onde as pessoas gostam muito mais de informações, entretenimento, do que de profundidade espiritual. Rasura espiritual é quase que a identidade de muitos cristãos hoje, é o que eles cultuam. Ignorância, superficialidade. Superficialidade é a grande marca da nossa geração. E se tem algo que um cristão não pode ser, é superficial. Se tem algo que jamais deveria caracterizar a vida de um cristão, é indiferença, é pobreza espiritual, é vida cristã vazia. Meus irmãos e irmãs, é aqui que nós vamos observar alguns pontos.
Por quê? Porque nós estamos falando de uma mulher que respondeu à graça. Sabe quem somos nós sentados aqui hoje? Nós somos estes e estas que responderam a esta graça. Mas a vida cristã, ela não pode parar no perdão dos pecados. A vida cristã não pode parar no batismo. A vida cristã é um relacionamento de união com Cristo. E nessa união, tudo o que era do velho Adão, tudo o que consistia o nosso passado, tudo foi encerrado na cruz. Acabou. Quando Jesus disse lá em João, capítulo 19, Tetelestai, está consumado, acabou. O velho homem, o velho Adão, tudo que caracterizava a nossa vida velha de pecado, aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É isso que nós precisamos entender. Conversão é transformação de vida. Conversão é transformação ou é mudança de posição. Outrora nós éramos trevas. Outrora estávamos separados. Outrora estávamos mortos em delitos e pecados. Hoje não mais. Olha o que diz Colossenses 1,13. Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tomou esses que estavam mortos em delitos e pecados. Havia um reino que nos governava por dentro. Que reino é esse? Delitos e pecados. Ele diz assim, segundo o espírito da potestade do ar, isso aí é Efésios 2, 3, 1 a 3. O espírito da potestade do ar, havia um poder sobre nós. Havia um poder dentro de nós, delitos e pecados. Havia um poder sobre nós, principados e potestades. Aí ele vai dizer, andávamos segundo o curso deste mundo. Havia um poder ao redor de nós. Dentro de nós, acima de nós e ao nosso derredor, haviam poderes que nos mantinham escravizados em domínios malignos, em domínios da carne e em domínios mundanos. Olha o versículo 4. Essa frase, mas Deus, define tudo aquilo que você entende como evangelho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos incluiu na morte de Cristo Jesus. Deus nos colocou dentro da morte de Cristo Jesus. Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, Cristo nos incluiu na sua morte na cruz. Houve uma co-crucificação. Olha Romanos 6,6. Diz que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Volte só mais um versículo aí, Romanos 6,5. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Isso é realidade para você? Tem que ser. Porque isso é que é vida cristã. Isso é vida cristã. Vida cristã é vida transformada, vida convertida. É uma vida crucificada com Cristo. Isso tem que ser realidade. Não existe mais culpa. Meu irmão, minha irmã, não existe mais culpa. Cristo não levou apenas os nossos pecados, ele levou toda a culpa que era nossa. Toda a ira de Deus que era contra nós por causa dos nossos pecados, Deus colocou sobre o seu Filho. Deus colocou sobre Cristo a culpa que era nossa, a condenação que era nossa. Então, nesta morte, nesta crucificação, nós também fomos inseridos. É aqui que você tem que entender. Muitos cristãos, eles não compreendem isso. Olha o que Paulo diz no versículo 6, que ele nos fez, ele nos colocou numa esfera elevada de experiência. Esse é o campo de Boaz, o campo que Ruth entrou. Lembra quando ela entrou nesse campo? Diz que Boaz colocou os olhos nela. Ora, sabe quem era Boaz? Homem rico. Homem rico. Por que uma moabita chamaria a atenção desse homem? Você já pensou nisso?
Já pensou na lógica da história? Não, a história não tem lógica. Porque jamais um homem piedoso, como judeu, como Boaz era, esse homem era íntegro, esse homem tinha um grande nome de respeito. Ele jamais colocaria o nome ou o seu nome sobre aquela mulher. Ele jamais empenharia o seu nome por causa daquela mulher. Ele jamais arriscaria o seu nome por causa de uma moabita. Eu vou usar uma palavra aqui, mas com todo cuidado e respeito. Ele jamais empenharia o seu nome debaixo de uma mulher desgraçada. Você sabe o que é isso? Desgraçada? Alguém que está à margem da graça. Mas nunca esqueça, irmãos. Nós éramos esses. Nós éramos esses que estávamos à margem da graça. Só que a graça não tem limite para ela. Se nós respondemos à graça, se um dia nós entramos no campo do nosso amado Boaz, o que a graça pode fazer? Ela pode pegar esses mortos em delitos e pecados, governados por principados e potestades, dominados pelo poder do mundo, pode pegar esse e ressuscitá-los com Cristo e colocá-los nos lugares celestiais. Isto é salvação, irmãos. Olha o que a Epístola aos Hebreus diz. Hebreus 2:10. Se você quiser ler comigo, nós vamos ler esses textos. Gostaria que vocês não apenas citarem esses textos. Os outros eu até posso, rapidamente, para a gente ganhar tempo, citá-los. Versículo 10 diz assim: pois convinha que aquele por quem são todas as coisas e por quem todas as coisas existem, olha o que ele diz, conduzindo muitos filhos à glória. Olha Hebreus 4,16, acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Olha aí, vou colocar mais um texto. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no santíssimo lugar. Meus irmãos, irmãs, será que nós conseguimos compreender que todos esses textos, Hebreus 2:10, Hebreus 2:10, Hebreus 4:16, Hebreus 10:19, todos esses textos, eles estão dentro de Efésios 2:6, que mostra para nós o que é a vida cristã. Que não é uma vida periférica, que não é vida superficial. Que um cristão que responde à graça e que vive sustentado pela graça, pelo poder da graça, ele não tem o direito de dizer, vamos orar por avivamento. Como? Eu sinceramente, até hoje, eu não consigo entender isso. Como? Nós precisamos de algum fogo que venha do céu e venha fazer um milagre entre nós? Será que nós temos a síndrome do paralítico de Betesda? Precisamos de um anjo para movimentar alguma coisa? Precisamos que alguém faça algo sobrenatural? Não. Nós precisamos é ter fé naquilo que diz a palavra de Deus. Nós precisamos responder aquilo que Deus fala conosco. O que nos falta é vida devocional, é uma fé viva. É andar à altura da palavra de Deus. Isso é algo que cada um de nós aqui precisamos corresponder. Nós não vivemos debaixo do efeito de manada. Tem que acontecer algo aqui dentro. Não, tem que acontecer algo com cada um de nós de maneira pessoal. Individual. Individual. É isso que nós temos que entender. Nós não estamos entendendo, sabe o quê? O que é a graça. O que é o amor de Deus por nós. Isso nos leva a esse capítulo 2. Essa mulher que estava aqui nessa condição. Boaz olhou para ela. Sabe o que ele disse para os seus servos? Para deixar cair. Quando ele viu que ela estava pegando a sobra. Porque os segadores iam cegando e caía muito. Ele mesmo orientou que os seus segadores deixassem cair o suficiente para ela poder colher. Ela ficou espantada. Ela chegou a dizer assim para ele, por que ele favorecia ela? A tradução hebraica dessa frase é, porque você é gracioso comigo. Será que a gente consegue entender a graça do Senhor, irmãos?
Será que a gente entende? Eu olho um pecador como eu. Sabe o que eu merecia? Eu vou dizer para vocês, eu mereci o inferno por justiça. Deus não cometeria nenhuma injustiça se Ele me mandasse eternamente para o inferno. Agora, por que Deus é gracioso conosco? Porque Deus é gracioso com você. O que Ele viu em nós, irmãos? Sabe o que Paulo vai dizer aqui nesse capítulo 2, versículo 10? É que nós somos um poema dele. A palavra poema em grego é poema mesmo. É uma composição poética. Isso é impressionante. Isso não é assustador. Isso não é assustador. Quando você olha o que Deus nos mostra aqui, deixe-me colocar um texto que eu acredito que isso vai abrir mais o nosso entendimento. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 14. Paulo vai dizer assim: porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, 14. Ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Olhe para esse texto aí. Veja a lógica de Paulo. Paulo não está dizendo aqui uma possibilidade, ele não está fazendo uma apresentação de uma possibilidade, nem de uma metáfora espiritual. Aqui existe um veredito espiritual. Ele diz, julgando nós isto, um morreu por todos. Aí quando ele diz, logo, a tradução melhor seria assim, inevitavelmente. Inevitavelmente. Se ele morreu por nós, inevitavelmente nós morremos. Nós morremos. Nós fomos colocados na sua morte. Se você ler Hebreus capítulo 2, versículos 10 a 14, você vai ver o que essa morte fez. Ela destruiu todos os poderes de Satanás. Todos os poderes da morte. Na morte de Cristo, quem morreu foi a morte. A morte morreu. Ele desceu até as esferas inferiores do Hades. Ele desceu às profundezas do Hades. Ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele venceu principados, ele venceu potestades, ele venceu os dominadores deste mundo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu tudo isso e coroou com o poder da sua morte e ressurreição. Mas não só isso. Ele ascendeu, ele foi e sentou no trono, e ele está descansando, isto é, sobre o poder da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua entronização. Aqui há algo muito sério para nós. Qual é o direito que nós temos, meus amados irmãos, de vivermos a vida cristã de qualquer maneira? Sendo alcançado por uma graça, por um amor. Olha o que Paulo diz aqui. Um morreu por todos, logo todos morreram. Você vê que essa morte de Cristo não foi apenas substitutiva, ela foi inclusiva. Ele não apenas nos substituiu, ele nos incluiu. Tudo aquilo que a sua morte fez se torna benefício para nós. Porque foi na sua morte que o pecado como natureza, os pecados como frutos dessa natureza, Satanás, principados, potestades, tudo que eu já citei, tudo foi destruído. Os grilhões da morte, do pecado foram destruídos. Ele nos colocou no poder da sua morte. Olhe bem, se você ler Efésios capítulo 1, versículo 20, desde o versículo 19, Paulo diz assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima dos céus, nos lugares celestiais. Deus, ele ressuscitou a Cristo e o fez assentar nos lugares celestiais. Agora, Efésios 2, 6, diz que ele nos ressuscitou e nos fez assentar no mesmo lugar onde Cristo assentou. Hoje, fisicamente não estamos,
mas isso para nós não deixa de ser real. Isso é uma realidade espiritual na qual todos nós participamos. E como podemos participar? De maneira devocional, de maneira espiritual. É de maneira devocional, é de maneira espiritual. E quando você toca isso nos irmãos, sabe uma das coisas que se percebe? Que os cristãos perderam a devoção. Tem irmãos que amam muito mais o seu time de futebol do que a palavra de Deus. Eles gastam muito mais tempo com séries de televisão do que estudando a palavra de Deus. Não tem vida de oração, não tem vida de leitura. E você quer viver nos lugares celestiais? Será que isso é o estilo correto de vida cristã? Deus nos salvou para que nós vivêssemos assim? Ou Deus nos salvou para que nós pudéssemos ser uma expressão visível de algo celestial na terra? Como diz Paulo em 2 Coríntios 3, para que nós fôssemos uma carta lida. É nessa carta que Cristo é lido. É nessa carta que se enxerga a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Nós que, assim como Ruth, éramos moabitas, estávamos debaixo de maldição, de condenação, de ira, de julgamento. Mas Deus tomou tudo aquilo que era nosso, colocou sobre o seu filho. E Ele tomou tudo aquilo que era do seu filho e deu a nós. Hoje nós somos os filhos de Deus. Nós fomos unidos a Cristo nessa filiação. Pensa, irmão. É só você ler Romanos capítulo 8. É isso que Paulo está dizendo. É isso que nos constrange. É esse amor que nos constrange. Sabe o que significa essa palavra constrange? Esse termo aqui no texto grego significa: não me deixa nenhuma alternativa que não seja Ele mesmo. Uma outra tradução desse texto, constrange, significa me aperta de todos os lados. Eu não tenho saída. Não tenho saída. Quando você olha o tamanho deste amor, a medida deste amor, quando você olha para este amor, você não tem saída. Então, meus irmãos, o que é que nós precisamos para experimentar o maior avivamento antes da volta do Senhor? O quê? Aquilo que Joel profetizou como a chuva seródia, a chuva antes da colheita, antes que o Senhor venha buscar a sua igreja. Haverá um grande movimento celestial no meio do povo de Deus na terra. Para mim, essa será a grande consciência da nossa eternidade. É o momento em que nós começaremos a nos despir dessas garras que impedem que nós sejamos uma igreja verdadeira, uma igreja que atraia ao Senhor mais e mais, uma igreja que viva o evangelho real, porque nós estamos vivendo um dos momentos mais escuros do ponto de vista espiritual da nossa geração. Eu creio que irmãos e irmãs aqui que têm mais de 40 anos de vida cristã, talvez nunca perceberam, talvez nunca viveram e nunca experimentaram algo tão terrível como o que nós estamos vivendo nessa geração. Mas eu digo para vocês, aqui está o evangelho real, que nos tira dessas trevas e nos faz viver uma experiência profunda em Deus, não uma experiência superficial. Essa experiência aqui que Paulo está dizendo, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 37, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu estou persuadido, observe bem, eu estou persuadido. É muito importante isso aqui, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que não há nada, nenhum poder capaz de romper a nossa união com o Senhor. Lembra que eu disse lá em Efésios sobre as preposições? Nós somos unidos. Deus nos colocou na morte de Cristo. Escute o que eu estou te falando. Deus nos colocou. Vou lembrar você de um texto, João 10, quando Jesus diz assim: aqueles que o Pai me dá, o diabo não arrebata das minhas mãos.
Quando você é verdadeiramente salvo, é porque você foi incluído na morte de Cristo. Nada poderá romper isso. Nada poderá te arrancar dessa experiência. Nada. Olha o que ele diz. Nada poderá separar. Nada poderá romper. Essa palavra separar, aqui a tradução dela é romper as relações. Romper as relações. Romper a união. Nada poderá romper. Nada. Porque é inabalável. Quando ele diz assim, eu estou certo. Aí no versículo 38, eu estou persuadido, eu estou certo. A tradução aqui é de uma certeza inabalável. Paulo tinha uma certeza inabalável que nada e nem ninguém poderia arrancar ele ou separar ele de Cristo. Amados irmãos, lembrar vocês de um texto que está lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Quando o apóstolo, o escritor dessa epístola, ele vai dizer assim, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Imagine que Cristo morreu por causa de uma alegria. A teologia já se debateu muito em torno do que é essa alegria. O que seria essa alegria pela qual ele morreu? Ele morreu por causa de uma alegria. Ele morreu por causa de uma satisfação profunda. Ele morreu por causa da igreja. A igreja é sua alegria. A igreja é a alegria pela qual ele morreu. Ele morreu com os olhos na eternidade. Ele morreu vendo a ela redimida, como está lá no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, aquela noiva, aquela cidade nupcial. Quando lá no versículo 9 do capítulo 21, o anjo diz assim para João, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí no versículo 10, ele vê uma cidade descendo do céu. É uma cidade nupcial. Essa cidade é a composição de todos os salvos remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Imagine que ele já morreu, ou ele morreu já com seus olhos na eternidade, vendo uma noiva redimida para a sua satisfação eterna. Então, meus irmãos, que tipo de cristão devemos ser nós hoje? Sabendo que nós fomos abraçados com amor, e por causa desse amor, nós somos incluídos em uma união inseparável com Cristo. Inseparável. Você sabe quem é que perde a salvação? Só perde a salvação quem nunca foi salvo. Quem nunca foi convertido e quem nunca foi transformado. Só perde a salvação quem tem salvação religiosa, salvação psicológica. Mas o cristão que experimenta uma salvação real, ele jamais perde. Porque Jesus disse que nem o diabo é capaz de arrebatá-lo das suas mãos. Meus irmãos e irmãs, que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos levar a começar a olhar para esse livro de Ruth de uma maneira redentiva, de uma maneira cristológica. Ver aqui a altura, a largura, o comprimento e a profundidade da graça de Deus para conosco. Que Deus nos abençoe.